Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vai ser uma entrevista inédita. São pessoas que falaram, não, porque eu não vou sozinha, veja. Já inauguraram uma entrevista que eu já não gosto. Vem duas para economizar. Então, quer dizer, você está ouvindo os risos aqui. São alunas que eu gosto muito e que tem uma história bacana. Sempre lembrando, a ideia das entrevistas, você tem o mérito pessoal, a luta da pessoa. Entenda, é deles, né? A luta, a forma como fizeram para passar, é mérito todo deles. Eu acho muito legal, vem aqui dar um abraço na gente, mas é mérito do aluno. Agora, transformar, melhorar o aluno, isso é função minha, eu tenho de fazer isso, é o meu ofício. E eu sou extremamente grato às pessoas que, mesmo depois que passo, aparecem no NEAF, ajudam as pessoas ali no Face, não precisam fazer isso. E hoje eu tenho duas colegas aqui que eu adoro, a Miriam e a Aline. De vez em quando ajudam vocês lá no grupo lá de malucos do Face, né? Vocês vão ver lá as meninas de vez em quando dando uma força para vocês. Deixa eu colocar aqui uma visão para aparecer o slide e as moças. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Oi! Muito bem, depois desse show de absurdo, né, de horrores, né, que é a tecnologia. Então reparem que são siamês, né? Então eu vou pedir, quando eu falar da Miriam, porque se eu falar quando vocês passaram, é capaz de você ouvir assim, 2012, 2011, parece aquele filminho que as moças falam igual. Agora, deixa eu primeiro, Miriam, muito obrigado por ter vindo, suas palavras inaugurais. Por favor, Miriam, a senhora pode falar, não precisa ficar nervosa. Eu quero saber uma coisa, doutora Miriam. Doutora Miriam, a senhora é da turma de 2010 ou de 2012? De 2010, Ale. 2010. 2010. E a Aline foi da turma de 2012? Isso, online de 2012. 2012. Aliás, para o pessoal de casa saber, quando vocês passaram, a Miriam um pouco antes e a Aline depois. Você, Miriam, estava na faculdade de Direito já ou não? Não, quando eu passei, eu só comecei a faculdade depois que eu entrei no TJ. Depois que você entrou no TJ. Aline, você já tinha formação... Você tinha formação na área de matemática, se não me engano. Na verdade, eu fiz desenho industrial, fiz pós nessa área e estava no início do direito ainda, quando eu entrei no TJ. Legal. Então, com todo respeito à faculdade e ao ensino de vocês, não é a faculdade que ajudou assim tanto. Foi mais a luta de vocês mesmo em relação a matar o edital, é isso? Eu acho que sim. Eu quero... Deixei aqui uma hashtag. O concurso que vocês passaram foi o do escrevente técnico judiciário, e que hoje é o concurso mais badalado, porque na época talvez da Miriam, a Aline talvez pegou uma época um pouco melhor, mas não era um concurso de tanto respeito como é hoje. Por quê? Hoje, principalmente os colegas da área jurídica, que seguem, nós temos colegas no gabinete ganhando 7, 8 mil reais, e adicionais que começaram a se pensar em pagar. Aliás, está na hora, né, do presidente, mas enfim, eu não quero nenhuma perseguição aqui. Enfim, adicionais de qualificação e tudo mais. Mas eu quero saber das duas que têm histórias diferentes. Miriam, você fez aula online ou fez aula presencial? Como que foi sua trajetória? E outra coisa que eu quero saber. Como que você começou? Tem alguém na família? Ou foi a necessidade? Porque eu fui escrevente por questão, não é de por necessidade, não. É que o concurso público me chamou por conta que eu não queria mais ficar desempregado. Eu queria um local legal para eu pagar minhas coisas e tal. E eu encontrei isso no Estado, eu também fui escrevente. O que te motivou e como que foi a tua trajetória em linhas gerais? Em linhas gerais, senão vocês não têm ideia, não acaba hoje. Me fala, Miriam. Eu era do interior, terminei o 3º ano do ensino médio e vim para São Paulo para conseguir um trabalho. Tá. Né? Só que o custo de vida, por ser muito alto aqui, eu tinha que arrumar um emprego logo, porque senão não ia ter condições de sobreviver aqui. Tá. Aí, de início, eu entrei numa escola estadual, ganhando R$600 por mês. E trabalhava e estudava? Trabalhava e estudava. Tá. Aí eu conheci a Evelyn, que me trouxe aqui no Alessandro. Foi a Evelyn, então, a responsável? Foi a Evelyn que me trouxe. A Evelyn tem uma entrevista gravada há um tempão, pessoal, e ela falou, nunca mais eu vou porque eu tenho vergonha, igual as moças aqui, e que eu agradeço de coração. E ela falou, foi o máximo que você tirou de mim, tomara que não tenha perdido o vídeo, porque eu não vejo mais. E a Evelyn foi legal porque ela estudou e passou tanto para escrevente, passou para oficial,
e é um doce de menina. Então foi ela que te indicou. Aí Ela você que me fez o trouxe presencial. Eu não tinha em 2010 o online ainda. Não tinha. Eu comecei aqui no Alê, acho que em março, mais ou menos, de 2010. E Aliás, eu coordenava até um curso da concorrência, né? E que bato na madeira. Acho que é por isso que ela alavancou aquele curso. Né? Então, vamos combinar que a pedra angular foi colocada por mim. Daí depois foi passo para ele. Eu comecei em março, mais ou menos, com o curso do MPU. Acho que foi a primeira turma do senhor. Ah, é? Teve no NEAF, presencial. Foi Aí, MPU, primeira turma, 2010. MPU, isso. Aí, em agosto, saiu o edital para escrevente. Então, de março até agosto, eu estudando para o MPU. É mesmo? Quando saiu o concurso do escrevente, saiu também o do MPU. Aí a maioria da turma tinha que escolher qual dos dois. Setembro, outubro, novembro. Tua prova foi dezembro também? Não lembra. Foi novembro. E essa daqui ia ser junto com a prova E da a OAB. tua, Aline, foi dezembro? Foi dezembro. A tua eu tenho certeza que foi dezembro, como a pessoa que vai ser agora em 2014. Tá, aí você chegou lá na escola e começou. Bom, eu não preciso falar, pessoal, quando a gente fala assim, que a gente precisa de toalhas, né, para ver se não acaba. Tomara que a entrevista não acabe. Porque a Miriam, né, é muito emotiva, e eu também, o pessoal outro dia falou, ele fica dando lá, fazendo entrevista, e fica com o olhinho lá olhando os alunos dele. Claro, pô, você acha que não é para dar orgulho desses caras? E eu adorei o comentário da moça que ela falou, você não conseguiu disfarçar dessa vez. Entendia que eu... Então eu prefiro imaginar ódio em relação às pessoas, que daí eu não choro. Porque a gente tem histórias, né? Então, um dia eu conto para vocês. A Miriam, meu amigo, desde o primeiro dia que ela pisou na escola, onde eu tinha uma sala, né, para receber as pessoas. Ela era sala e ao mesmo tempo era o banheiro da escola e ficava aberto, né? O senhor não vai contar isso, eu conto. Não tem o menor problema de falar, entendeu? E eu fumava, gente, pra diabo. Antes do meu menino nascer, essas meninas tiveram ver foto do meu filho. Eu colocava um slide, dois, olhava meu filho e chorava. Então, e eu parei quando meu filho nasceu. Então, pouco antes, foi antes do menino nascer, que eu trabalhei especificamente, né, nesse período, Miriam chega lá assim, eu não consigo ir bem na prova, eu fico nervosa, e chorava e tal. Aí eu olhava assim e falava, meu Deus do céu, tal. Então, vamos embora. O que é legal do presencial? Você vai ver, primeiro, você não é o único que chora. O online hoje tem isso, porque tem várias pessoas no grupo e tal. Uhum. É claro que tem dia que é muito choro, você tem que falar, vamos embora. Porque no presencial eu faço isso, elas sabem. Então, quando elas me veem, sabe o que elas falam em relação a vocês da internet? Ale, você é um santo, que paciência. Porque o número é muito maior. Antes eu fazia assim na sala, vamos lá, para com esse chororô. Agora, eu quero saber, Aline, um pouco vi da história da Miriam. Você chegou em 2012. A Aline era minha aluna, já pegou a fase que eu já tinha online. Não nos moldes como tem hoje, mas eu considero que foi o primeiro curso que a gente teve uma aprovação maior. Na turma da Aline, eu não lembro, na turma da Miriam, foi uma aprovação recorde, mas na turma dela foi em torno de 80% da sala. Isso aí, escola nenhuma tem, porque... Mas isso é por quê? Porque o nível dos alunos, cara, a gente forçava gente muito boa. E a Aline, eu não sabia. Era uma colega do Rio de Janeiro e que de repente um dia estava lá assistindo aula. Então eu queria que você contasse. Primeiro, se você teve alguém também da família que incentivou e como é que foi a tua experiência do online e também de falar, não, deixa eu fazer umas aulas em São Paulo. Como é que foi, Aline? Uhum. Bom, na minha família realmente tem bastante gente da área jurídica, só que quando eu era mais nova eu não pensava em seguir o direito, eu gostava muito da área ligada a artes, a parte humana também, então eu sempre fiquei numa dúvida entre letras e alguma coisa ligada à carreira artística, acabei seguindo desenho industrial, me formei, trabalhei sempre com design de joias, era uma coisa que eu gostava bastante, só que eu acho que assim, era uma área, apesar de tudo, muito estável. Chegou a exercer? Foi, por vários anos. Que legal. Por muitos anos, até fiz pós nessa área, eu sempre gostei, mas era uma área instável, apesar de parecer ter um certo glamour, mas não para quem não tem nome, digamos assim, para quem não tem uma empresa própria. Eu sempre desenhei para outras empresas. Então, isso me deixava um pouquinho insegura. Principalmente em 2008, que teve todo aquele problema, teve uma crise econômica que a gente passou e tudo mais. Eu estava numa empresa grande e da noite para o dia eu fui cortada. Tá. E aí eu comecei a ver que era bem complicado trabalhar na esfera privada. E foi daí que eu comecei a pensar em concurso, que até então eu nunca tinha pensado.
Fiz um primeiro em 2009, que era para uma área que também não tinha nada a ver, ligada, era alguma coisa tipo controlador de voo, alguma coisa assim. Você seria muito feliz nessa área, se tivesse passado? Bom, ganhava mais que TJ. Mas não era muito a tua praia, você fez mais por fazer fiz assim, porque eu olhei o edital, pareciam matérias tranquilas, assim, e aí realmente eu não sabia como é que era essa coisa da gente se dedicar, e estudei bastante, mas por pouquíssimo tempo. E aí eu errei 2 questões e não passei. Puxa. E aquilo me traumatizou. Foi meu primeiro concurso. Na verdade, eu errei 3 questões, uma eu consegui que anulasse, entrei com recurso. Então, no final, eu errei 2, fiquei em 13º, eram 4 vagas no Rio e 2 em São Paulo. Se eu tivesse tentado em São Paulo, eu teria passado em 2º lugar. E aí eu fiquei traumatizada. Eu falei, como é que alguém passa em concurso, tem que gabaritar? Aí você tomou uma decisão sábia. Se eu tivesse feito em São Paulo, eu passaria. Então, eu vou fazer TJ em São Paulo. Não, comecei. Aí depois fiquei 2 anos sem fazer nada, porque eu fiquei traumatizada realmente. Claro. Até que abriu para o PROCON do Rio de Janeiro e, assim, nesse meio tempo eu comecei a pesquisar sobre o direito e comecei a me interessar pela área e pensar, puxa, será que eu nunca pensei nisso antes, assim? E aí comecei a fazer direito, gostei da área de consumidor, fiz o concurso para o PROCON, passei para o PROCON, só que eles demoraram muito para chamar. Você não chegou a assumir PROCON? Não cheguei a assumir porque foi, assim, todo um processo foi bem demorado. Era o primeiro concurso deles enquanto autarquia, porque eles tinham mudado o regime. Igual passando algo parecido em São Paulo. Isso, aí eu passei numa posição muito boa, só que assim, teve um curso de formação em julho, isso foi em julho do ano do concurso do TJ, em 2012. Uhum. E para fazer esse curso de formação, a pessoa teria que largar o trabalho, porque era um mês em horário integral e tudo mais, e se dedicar. Então eu fiz esse curso, passei e fiquei esperando para ser chamada. Só que iam chamar em agosto, não chamaram. Eu fiquei desempregada. Tá. E nisso eu só estava fazendo faculdade à noite e saiu o edital do TJ. Eu falei, eu gosto de São Paulo, acho que legal. Vou tentar fazer. Já tinha conhecido os amigos aqui e tudo mais. E aí você fazia o online? Isso, eu comecei a fazer o online. Quando é que você veio na aula presencial? Já era o dia D ou foram algumas aulas? Teve algumas aulas de exercícios antes, não lembro exatamente em que mês foi. Tem uns encontros de exercício, é verdade. Isso. E aí foi final de semana foram que você feriados, apareceu. eu acho. Você sabe que eu tenho uma memória fora do comum, para algumas coisas e para outras não. Então, por exemplo, tem coisas que me marcam. Uma coisa que você escreveu uma vez, e talvez, provavelmente você nem lembra, porque tantas vezes vocês duas, elas já escreveram ajudando o pessoal lá do grupo, você falou assim que foi legal o carinho que você teve quando você chegou na escola e ninguém sabia quem era você e você foi bem tratada pelo pessoal, pelas pessoas que estavam lá e por todo mundo. Você falou, pô, esse lugar aqui é estranho. E realmente é um negócio maluco que acontece e eu não posso, seja qual o tamanho que vai ficar o NEAF, porque não é mais aquele NEAF, todo mundo sabe, mas ele não pode perder. Não pode. E quero que vocês sempre me digam isso. Se o dia me perder, vocês terem que me falar. Se ele perder a magia, ele vai ser como qualquer outro. E, aliás, ele nasceu para não ser como as outras eram, e eu dei aula no monte. Então, não quero desmerecer qualquer escola, tem escolas ótimas pelo país, e tomara que as pessoas entendam que, além de tudo, a gente tem que tomar cuidado, a gente trabalha com pessoas e com educação. Eu sempre forcei, eu brigava com essas meninas, sempre foi, todos os professores, mas não pode ter esse autoflagelo como eu estou vendo hoje, essa pressão que as pessoas falam, é minha vida ou é o concurso? Também. Desculpa, eu nunca estudei dessa forma. Claro que eu já tive vezes assim, quando eu fazia minhas provas, igual ela falou, eu já errei 2 questões de uma prova inteira e não passei porque eu não fui bem na digitação. Então eu sei muito bem o que é passar por frustração. E aliás, eu só comecei a dar aula, talvez você não saiba de casa, quando eu fui para procurador federal e fiquei por 25 décimos. E aí eu fiquei traumatizado, eu tinha 25 anos, 24 anos, me achava velho, já que tinha que ter passado. E aí eu peguei e falei, não, mas não é justo, tal. Aí um amigo falou, vai dar aula e relaxa, porque você está com muita matéria na cabeça. E eu fui dar aula e descobri o que eu gostaria de fazer na minha vida. Então, esse lance o caminho que Deus dá pra gente, a gente tem de buscar também, acertar, mas não é na primeira, às vezes é com um jeito ali, outro lá. Então, eu não quero que o NEAF perca essa magia que sempre teve. Agora, eu quero saber de vocês o seguinte, porque eu acabo estourando todo o tempo das entrevistas por conta disso. Miriam, você quando fez, você foi bem, super bem, muito mal, achou que não fosse chamada? Como que você avalia?
Em rápido. Assim, você acha que, colocação, se é que você lembra, você falou assim, deu ou, ai, vou acender vela. Como é que foi? Então, na verdade, pelo histórico, né, do TJ, dele Certo. zerar a lista, chamar todos os aprovados. Você já sabia disso? Então, já. O que a gente queria, na verdade, era que a gente ficasse entre os classificados Tá e certo. fosse para a segunda fase e conseguisse ser aprovado. Ótimo. Então, e zerou a lista? Sim. Graças Eu já a Deus. considerava uma vitória ter ficado entre os 1.800, Tá certo. né? Você pegou em que colocação? 1.190. Olha aí, E a que legal. Luciana... E a Luciana? 1.186, eu acho. Olha, que legal. Até nisso a gente se dá bem. Eu sei que vocês vão achar. Professor, parece que ele parece novela, todo mundo desconhece. Não tem uma loirinha que veio aqui outro dia, a Lu? Então. E, aliás, fez um negócio legal outro dia aí, sem eu saber, né? Deu um curso para uma moça. E eu adorei saber a história, porque eu não fiquei sabendo. Por isso que eu adorei. Né? E aí eu falei para ela, então agora eu que estou dando o curso para você, se dá para alguém. Ela deu um curso família dela, para fazer, e não veio pedir nada. Então eu fiquei bravo com ela, devia ter pedido, mas não. Então foi legal. Mas também pelo que comeu de bolacha. Ai, meus... Não, vamos combinar. Nem tem mais. Pelo que comeu de bolacha. Você sabe que eu tô olhando aqui, viu, Thiago? Precisamos dar um jeito nisso aqui. Tem um... Faz um Photoshop. Viu? Além, parece que tá faltando um pouco e tem um fio louco aqui que tá girando aqui. Mas eu tô achando que a câmera tá perdendo a imagem. É a câmera. Ou eu tô perdendo alguma coisa desse lado. Mas vamos continuar, não era para falar. Corta depois disso aí. Eu perguntei para mim e agora eu preciso perguntar para a irmã se é a mesa. O que eu perguntei? Bom, a Aline, eu sei de cabeça pelo seguinte. A gente quase morreu de trabalhar naquele concurso. Todo concurso eu falo a mesma coisa, né? Sabe o que é? Eu sou supersticioso. Eu falo para vocês não falarem, mas eu falo mais, né? Eu acho que se eu me dedico muito, dá certo. Eu não sei que pica que eu coloquei isso na minha vida. E se eu me dedico muito, acaba dando certo. Então, eu acho que o aluno vai ficar forte, sabe? Eu sou muito, quem me conhece sabe, eu sou muito supersticioso. Esse concurso do TJ é o que eu mais estou trabalhando na minha vida. E falei a mesma coisa no dela e falei a mesma coisa no dela. E minha mulher fala, toda vez você fala isso. E aí, eu lembro que veio a prova, a gente teve mais de 400 alunos, mais de 25 primeiro. E foi louco isso aí, por quê? O Richard Machado empatou com o primeiro. Amigo dela. E a Aline ficou em terceiro. Em quarto. Mas empate. Eu errei uma a mais. Não é isso? Quantas você errou da... Eu gosto que quando você fala isso, sabe que cria um ódio, né? Que daí fica assim, mas também a menina não fazia nada. Quantas você errou da prova? 2. 2, legal. E, Miriam, quantas você errou da prova? Olha, foi legal isso aí. Deus escreveu certo por linha torta. Então, você quer dizer, a Aline foi bem? Não, ela destruiu a prova. E a Miriam foi bem. E as duas trabalham no TJ. Então, vocês têm que parar com essa neura. E agora, o que não dá é para tirar abaixo da média de corte e começar a xingar o mundo. Você lembra, Miriam, o que errou mais e o que errou menos? Mais português? Então, professor, é que eu nunca me dei muito bem em português. Então, eu só Você foi fui melhor mal em direito? português. Só fui de direito de 38, eu errei 4. Tá. E tinha aquele grupo na tua época também? Das 12 eu errei uma. Você errou uma, então salvou a lavoura lá, né? Dicas, meninas. Dicas eu quero saber. Ano do concurso, já falamos dicas. Miriam, o que deu certo para você e que você quer ensinar aí teu filho da câmera? O que para você, porque às vezes não é a mesma coisa. Você gosta de ler, gosta de fazer resumo, gosta de revisar? Qual, se fosse para falar, cara, faça isso, o que você diria? Então, em primeiro lugar, o que me ajudou muito foi o material do Além Slide. Porque... Você se dá bem com o esquema, o material esquematizado. Isso. Tá. O TJ foi a primeira prova que eu consegui uma nota acima de 8. Acho que por conta do material do Alê sem slide. Que eu consigo lembrar da matéria pela visão. Você é muito... Muito visual. Então, eu sempre usei muito marca-texto, grifava até, acho que não... Eu sei, é igual aquele que o cara fala, estou grifando a parte mais importante, é o caderno inteiro, né? Tem um que está com látex, assim. Tá. Várias cores, fazer anotação no mesmo material para você não ficar com um monte de coisa, um monte de materiais separados, deixar sempre em um só. Você gostava de unificar. Um só. Igual a sua apostila de constitucional, tá uma beleza. Não desse tamanho, entendi. E outra coisa, você fazia revisão? Ou você gostava mais de teste? Então, como eu comecei a estudar para o TJ, quando saiu o edital,
eu não conseguia fazer revisão. Eu lia várias vezes. Eu lia várias vezes. Você foi, vamos dizer assim, na pegada já da prova. Você não teve assim, eu me preparei com um ano antes. Você teve de fazer um negócio muito... Eu estudava para o MPU, né? Com o senhor, a partir E de mudou, março. era federal. Então. Mas quando saiu o edital que eu comecei a estudar realmente pro TJ. Olha, tá vendo? Serve aí, Então- porque outro dia a moça escreveu lá, ainda bem que ela pegou gente boa. Falou, puxa, gente, vocês estão aqui, me dá até vergonha. Ela escreveu. Saiu o edital e eu peguei para estudar. Eu tô com vergonha desse grupo. Aí um cara chegou e falou mas dá assim, tempo. filha, racha. E aí ela se animou. Porque às vezes as pessoas entram lá, antes a gente, lógico que a gente tem vontade de dar um tapa. Igual eu me vejo na figura do Robin, do Batman, sabe? Pessoal, eu não sei se eu devo. Pá! Cala a boca e começa, né? Que ele dá, eu gosto que eu tapo de mão trocada, assim. E aí tá aí a história. Agora, você, Aline, o que pra você é legal, o que não é legal? Agora, detalhe, cada um tem um jeito. Essa moça gosta de exatas. E detalhe, apesar de ter facilidade em exatas, se eu não me engano, a primeira aula que você assistiu foi de exatas. Ou não? Naquele final de semana. Eu não lembro, não talvez. interessa se foi, mas você assistiu. Quer dizer, uma pessoa que não precisa assistiu. Isso que me irrita em algumas pessoas. Sem brincadeira, você olha essas pessoas, não é uma questão. O Zé Luiz chega e fala, tá vendo? Quem precisa, não vem às vezes. Mas quem não precisa, tá aqui. E vai até o final. O que pra você dá certo no estudo como geral? E que você gostaria de passar? Primeiramente, vou dizer também que eu estudei para valer para o TJ depois do edital. Foi depois do edital? Eu tinha mais tempo, tudo mais, porque eu estava fazendo faculdade, mas foi depois do edital. Antes eu não estava com um foco. Ia sair o TRT do Rio, então eu estava estudando uma coisa de trabalho. Mas você tinha de conciliar com a faculdade? Com a faculdade. Então Tá bom. eu ia para a biblioteca da faculdade e ficava o dia todo esperando até a aula. Então, até porque eu tenho um problema muito sério de concentração em casa. Mesmo meu marido estando trabalhando na época, só o fato de eu estar em casa era bem complicado me concentrar. Né? Então, você é daquelas que tem de sair para se concentrar. Para a biblioteca, onde eu não ia boa. não ia me distrair. Então, assim, tive esse foco também principal depois do edital e sei que dá tempo. Se a pessoa realmente focar nisso, com certeza dá tempo. Mas você é viciada em testes. Sou assim. Como você falou, eu tinha uma facilidade em relação à matemática, que naquele ano foi, eu acho que, fundamental. Português eu também já tinha uma boa base, até porque já tinha estudado antes e sempre foi razoável, então, mas nunca parei de estudar essas matérias, até porque não Vocês faziam teste bobo? Como assim? Teste de prazo, teste não sei o quê. Assim, vocês acham... Eu sei que a pergunta é meio óbvia, mas tem gente que fala, não, eu só gosto de desafios e tal. Vocês não estavam nem aí, mandava bala. Não, tudo. Ele fazia, Sim, eu né? acho que na semana... Porque cai na prova, né? Na semana anterior da prova mesmo, acho que eu fiz uns 2.000 testes. Legal. Porque eu acho que isso aqui... As duas participaram das famosas manutenções. Sim, eles saíram chorando. As manutenções... Não fala isso, né, pessoal? As manutenções é diferente do teste. Porque nas manutenções a gente quer espetá-los. Então, é como se fosse assim, 10 questões. 5 a gente traz de VUNESP ou daquilo que cai. E umas 2 ou 3, mais ou menos. E 3 se a gente quer derrubar o aluno. Derrubar o aluno no bom sentido. Não adianta perguntar, segundo a jurisprudência alemã, o direito funciona. Aí não cai. Agora, uma maldade extrema na letra A, na letra B. Muita maldade. E aí Muita o pessoal... maldade. É engraçado. Uma coisa que eu acho que teve no Aline, não lembro se teve na Miriam. Simulado completo. Você teve? Tive. Também tinha na tua época? Tive. E aí, fazia... Exatamente Vocês foram igual a bem prova. na Foi- prova? Péssimo. É mesmo? Que foi onde eu falei que eu Deu saí vontade de chorando. chorar. Claro, Miriam. A Miriam chorou tanto no simulado, quanto depois, no dia que falou fui nomeado, depois, e de vez em quando quando ela veio aqui no novo NEAP, eu já estou sabendo, que ela olhou para a Andréia e falou, Andréia. Então veja, é normal. Então quer dizer que vocês não foram bem? Olha, gente, será que estranho? Teve um cara que tirou 7,7 no simulado. Ele foi o primeiro do interior. Ele falou para mim que foi muito importante. Eu falei, errei a mão. O cara tira 7,7. Ele falou, Ale, eu estava me achando. Você acredita? Fui para o simulado e comecei. A hora que começou a bater um desespero, ele falou, eu correndo para preencher gabarito. Ele falou, por que o senhor pôs gabarito? Eu falei, não é um simulado, meu filho. Então, não é um dissimulado, é um simulado. Então você tem que simular.
Então, é importante testar também o nervosismo. Com certeza. Isso é legal saber. Porque às vezes eu falo, ai meu Deus, porque eu já sei como é que vai ser esse ano também. Sempre a mesma coisa. Exageraram, para que fazer isso com a gente? E aí vai. Bom, quero saber uma coisa de vocês. Vocês hoje trabalham no Tribunal de Justiça. Isso é bacana. Vocês têm, todo mundo sabe que existe tanto a área federal quanto a área estadual, chances excelentes. Mas eu quero falar um pouco mais. Independente de vocês trabalharem como analista, como técnico, eu quero um voo mais longo. Vocês têm hoje, vou começar pela Miriam, uma pretensão, por exemplo, Ale, eu me identifiquei com a magistratura, acho legal, isso muda, tá? Muda, porque eu só falava em promotoria. No 5º ano, quando eu já era escrevente, eu passei a mudar e depois, eu diria que eu sou extremamente feliz onde eu exerço, mas eu não seria nem um bom promotor, nem um bom juiz, sou muito livre, não gosto de ficar preso num gabinete, não seria feliz, mas eu mudei para a magistratura. Eu gostaria de trabalhar ali como magistrado. Eu quero saber você, Miriam, se você tem essa pretensão, procuradoria, defensoria, o que lhe apetece ali, pensando no futuro? Então, no momento, o meu interesse é promotoria. Legal. No momento, sim. Criminal, civil, consumidor? Família. Olha, que legal, que legal. Não, isso é bom, é bacana isso. E você, Aline, você tem... hoje, Ale, eu penso mais que eu tenho mais perfil disso ou daquilo. Como que você vê? Eu acho que ainda estou aprendendo bastante sobre as profissões e as oportunidades. Estou gostando do TJ, estou num lugar que eu sinto que dá para crescer ainda. Você falou que adora o local e as pessoas, foi muito bom, né, para você? Gosto bastante. Trabalho num gabinete, penso de repente em ser assistente quando eu terminar a faculdade de Direito. Aliás, para animar os seus, Aline, hoje um assistente, que já é segunda instância, não é isso? Uhum. Mais ou menos quando dá uns 8? Eu acho que por aí, uns 7, 8. Que beleza, então ótimo, que bom. E você então gostou do judiciário e gosta do que faz? Gostei bastante. Depois, assim, futuramente, não penso na magistratura, mas por um problema, assim, mais meu, aliás, 2 problemas. A fase oral da magistratura. Então, nós já inauguramos um trabalho a ser feito, né? Agora, imagina no dia, né? Por favor, desembargadores, eu posso ir com a Miriam no exame, né? Pode, né? Veja que a Miriam derrubou algo, né? Está preocupada, que ela está olhando ali, então acho melhor a gente já acabar essa entrevista. Olha, pessoal, eu queria agradecer o pessoal de casa e essas meninas de ouro, porque é muito legal ver que além de passarem em concurso, elas mudaram, e mudaram no sentido bom, não que ficaram fresquinhas que passaram em concurso, são pessoas que todo dia estão buscando a melhoria, a melhora pessoal, continuar estudando, isso é que é legal pra caramba. Eu não tenho a menor dúvida que um dia estará Nino aqui e eu, assim, um do lado do outro, né? Eu já vou estar velhinho, né? Aliás, velhinho não, porque eu não envelheço, graças a Deus. Elas foram no meu aniversário de 27 anos. E esse ano eu convido vocês, né, ano que vem, porque nós vamos ter festa de 28 anos também, entrevistando as juízas ou procuradoras, enfim. O que eu desejo para vocês é o que eu desejo para o meu filho. Felicidade e sucesso. Senhoras, deixem suas palavras pela ordem, Miriam, senão elas falam... Deixem seus votos de saúde para tudo. Queria agradecer o Ale por tudo que ele fez por mim. Se não fosse ele e minha família, claro, os amigos, eu não estaria onde eu estou agora, eu não vou chorar. Não, nem eu. E, aliás, eu já tenho até uma capa da invisibilidade. Então, se a Miriam for falando alguma coisa que eu não concordo, eu já subo assim, ó. Eu já fico aqui, ó. Tá? E, pessoal, estudem muito, porque vale muito a pena. É um cargo muito bacana. Dá tempo, se dê ao máximo. Só isso que eu tenho para dizer. E você, doutora Aline, futura examinanda, né? Examinada na parte do exame oral, que vai fazer muito bem. Aliás, é só treinar. Aliás, você não sabe, mas eu tenho um projeto que prevê testes nesse nível. Porque eu acho que uma amiga minha, ela teve um problema no primeiro. Ela foi até o exame oral da magistratura, ficou muito nervosa. E eles arrumaram um grupo e treinaram. Você não acredita, eles fizeram um teste com o pessoal do teatro, foi legal. E ela se desenvolveu bem pra caramba.
e hoje ela é magistrada. Mas por quê? Porque ela travou. Ela ficou nervosa e travou. Imagina. E você, o que tem para dizer aos seus colegas, doutora Lívia? Bom, primeiro, Ale, se tiver realmente esse curso, de repente até pensa no assunto. Se para fazer uma entrevista aqui eu já fico nervosa. Não, foi bem, pessoal. Eu achei muito bom. Bom, eu acho que primeiro quero agradecer realmente o pessoal aqui do NEAF por toda a força, por todo esse apoio, esse carinho, principalmente, que a gente não vê em cursos por aí. Eu já conheci outros cursos no Rio e não tem nada nem parecido com esse grupo unido que a gente tem aqui. Então, ó, pessoal, aproveitem todo esse potencial e acreditem em vocês, porque eu sei que é difícil, o pessoal não tem tempo, a família às vezes também não ajuda, os amigos desacreditam, mas olha, vocês têm que acreditar no seu próprio potencial, porque é isso que realmente funciona. E vale a pena, com certeza vale a pena. Pessoal, muito obrigado. Nós vamos fazer agora a entrevista em 8 partes. De meia hora. Tchau, pessoal.